Lucas capítulo 16, os versos 19 a 31, diz o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, nesse texto, Jesus ele apresenta o relato do rico e Lázaro. Jesus ele não diz que esse texto é uma parábola ou uma história real. A questão é: qual a razão deste relato? E quando nós olhamos esse texto, há 3 contextos que a gente precisa entender para compreender esse texto. O primeiro contexto é um contexto imediato. Isso é, Jesus ele dá uma resposta aos fariseus, denunciando sua hipocrisia e amor ao dinheiro, pois os fariseus eram avarentos. O segundo contexto é um contexto histórico. Isto é, esse texto ele faz parte do ensino de Jesus sobre o reino de Deus, que inverte valores humanos. Enquanto os fariseus eles insistiam na questão da riqueza, da prosperidade, Jesus ele falava dessa inversão de valores, que também pessoas aparentemente pobres têm lugar no reino dos céus. O terceiro contexto é o contexto teológico. Jesus ele enfatiza a justiça divina, o destino eterno e a suficiência das Escrituras. A questão então é: esse texto ele é uma parábola ou ele é uma história real? João Calvino, quando ele analisa esse texto, ele afirma que, embora seja uma parábola, Cristo descreve com exatidão o que de fato acontece após a morte. Os fiéis são recebidos no repouso eterno, e os ímpios sofrem tormentos sem esperança. Calvino acrescenta: o objetivo de Cristo não é satisfazer curiosidades sobre o além, mas advertir os homens a viverem piedosamente antes que seja tarde demais.
Jesus enfatiza que, segundo Calvino, Jesus enfatiza que esse texto é uma parábola, não uma história literal. Contudo, os fatos espirituais que ela ensina são reais. Céus, inferno, consciência após a morte. Então, o ponto central desta parábola é usar esta vida para buscar a Deus, pois o destino eterno é fixo após a morte. O objetivo da parábola, central da parábola, é o seguinte: nós precisamos buscar a Deus nesta vida, porque o destino eterno é fixo. Depois dessa vida, acabou. Segundo Sproul, o rico e Lázaro é uma parábola, mas o que ela ensina sobre a consciência após a morte, a justiça divina e o poder da revelação é absolutamente verdadeiro. Jesus, ele não cria ficção moral, ele usa a ilustração para revelar a realidade eterna. Jesus, nesse texto, ele vai chamar a atenção para duas pessoas, para o rico e para o Lázaro. E Jesus, então, ele vai mostrar a condição dos dois nesta vida. O verso 19 vai falar sobre o rico. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Mas ele também vai falar da condição do mendigo. Os versos 20 a 21 vão mostrar isso. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Jesus também vai mostrar a condição dos dois depois da morte. O verso 22, ele vai nos mostrar isso. O verso 22 vai dizer: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ele vai falar do mendigo Lázaro, que ele morreu e foi para o seio de Abraão. Mas ele vai falar também do rico. E o verso 23 vai mostrar o destino do rico. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então Jesus, ele diz que o destino daquele mendigo Lázaro foi ir para o seio de Abraão, foi ir para o céu. E ele vai dizer que o destino do rico foi ser sepultado e ir para o inferno. E então, queridos, a partir disso nós queremos compartilhar com a igreja sobre o seguinte: quando se é tarde demais para se arrepender. Quando se é tarde demais para se arrepender. E aqui então esse texto vai nos mostrar alguns pontos importantes que nós devemos pensar e considerar, não só sobre nós, mas sobre nossas famílias e sobre nossos amigos, enquanto nós estamos vivos. E o primeiro ponto é o arrependimento do homem rico. O verso 24 vai dizer: então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esse arrependimento desse homem rico é muito interessante, porque o texto vai dizer algumas coisas. O texto vai dizer que ele, no inferno, fez uma oração. O texto diz: então clamando, isso é, ele orou a Deus e disse: Pai Abraão,
tem misericórdia de mim. O texto vai dizer também que ele não só orou, mas ele orou fazendo um pedido. Qual foi o pedido que ele fez? Ele vai dizer: manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque. Ele orou e ele fez um pedido bem específico. Mas o texto também vai mostrar nesse arrependimento do rico que ele reconheceu a sua condição de sofrimento. Por isso ele vai dizer: porque estou aqui atormentado nesta vida. No inferno ele se arrepende. E aí então ele ora. No inferno ele faz um pedido. E no inferno ele reconhece a sua condição de sofrimento e tormento. O segundo ponto que a gente vê é que, consequentemente, o texto vai nos mostrar que não existe uma segunda chance. Não há uma segunda chance, não há uma segunda oportunidade depois que a pessoa morre. E esse texto vai nos mostrar algumas coisas. Vai nos mostrar que a eternidade é consequência do que fazemos em vida. O nosso destino eterno é consequência daquilo que a gente faz enquanto estamos vivos. O verso 25 vai dizer: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. Então o inferno é simplesmente, ou a eternidade, ela é consequência daquilo que a gente faz na vida. A gente colhe na eternidade o que a gente planta enquanto estamos vivos. E Deus ele deixa bem claro para Abraão: olha, Lázaro colheu na vida e está recebendo na eternidade. Lázaro plantou na vida e está colhendo na eternidade. Você plantou na vida e está colhendo na eternidade. A outra coisa que o texto vai nos mostrar, então, de que não há segunda chance, é que existe uma enorme separação entre os dois lugares, entre céu e inferno. O verso 26 vai dizer: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. Isso é um grande abismo. Céu e inferno são lugares completamente distantes, não tem como mudar de lado. A decisão tem que ser tomada aqui e agora. A decisão ela tem que ser tomada enquanto estamos vivos, porque depois da morte não há segunda chance, não há outra esperança. O destino ele está selado. Terceiro ponto que esse texto vai nos mostrar é uma preocupação com a salvação e a vida dos outros tardiamente. O texto revela que aquele homem rico, ele começou a se preocupar com seus familiares, com os seus parentes, com os seus amigos, no caso dele especificamente com os seus irmãos, depois da morte, tardiamente, quando ele se encontrava no inferno. E ele então, ele pediu para que Lázaro fosse falar com seus irmãos. O verso 27 vai dizer: então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna. Então lá no inferno, quando ele percebeu a realidade do sofrimento, quando ele percebeu a realidade de que estava perdido, ele se preocupou com seus irmãos. E ele então implora: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, manda Lázaro lá, ressuscita Lázaro e manda ele lá falar com eles para que eles não venham para cá. Ele não queria que os irmãos fossem
para o mesmo lugar de sofrimento. Ele se preocupa com a alma dos seus irmãos. Ele se preocupa com o destino eterno dos seus irmãos. E ele ora a Deus para que Deus tivesse misericórdia dos seus irmãos, para que eles não fossem para aquele mesmo lugar. O verso 28 vai dizer: porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele se preocupa com a alma dos seus irmãos. Ele se preocupa com a salvação dos seus irmãos. Ele se preocupa para que seus irmãos não se percam como ele. E então ele ora a Deus para que Deus mandasse Lázaro, para que a história de vida dos seus irmãos fosse mudada, para que não fosse para o mesmo lugar. Só que, queridos, essa preocupação era tardia. Não tinha mais jeito. Quarto ponto que a gente vê nesse texto, que o texto nos revela, é que o sofrimento do inferno é algo real e verdadeiro. O texto diz que lá há tormento e sofrimento. O verso 23 diz: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro ao seu seio. O verso 25, ele vai dizer: disse, porém, a Abraão: porém, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aquele está consolado e tu em tormentos. O 28 diz: porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Querido, olha para o seu filho, olhe para a sua filha, olhe para o seu irmão, olhe para o seu pai, para a sua mãe. Para onde eles vão? Se morrerem hoje, se morrerem agora, para onde vão? Jesus diz que o inferno é real. Jesus diz que lá é um lugar de tormento, de angústia, de dor, de sofrimento eterno. E a preocupação daquele rico era que seus irmãos não fossem para o mesmo lugar. Inferno não é fantasia, não é carochinha. Tempo atrás eu estava vendo um vídeo do pessoal falando: não, eu quero ir para o inferno, porque ir lá para o céu, ficar cantando lá, voando como anjo, isso é muito monótono, isso não tem graça. O inferno que deve ser bom, sim, deve ser bom pra caramba. Deve ser muito bom. Mas Jesus diz que lá é lugar de sofrimento, de dor, de tormento eterno. Mas ele diz também que é um lugar comparado à chama de fogo. O verso 24 vai dizer: então clamando disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E deve ser um negócio terrível, queridos. Porque céu e inferno são realidades espirituais, não são realidades físicas. Mas ele diz que lá queimava. Ele pegava fogo, o sofrimento não era só dor, gemido, tormento, como a Bíblia diz, mas ele fala que é um lugar extremamente quente, fervente, terrível. E ele estava lá. Estava lá como consequência das suas ações e atitudes que tomaram em vida, que tomou em vida. E Deus deixa bem claro que não tem jeito, porque há um abismo. Então não há como mudar o destino após a morte. Quinto ponto que esse texto vai trazer para a gente: 3 coisas importantes que precisamos saber sobre o inferno. E que muitas vezes nós passamos despercebidos, como esses camaradas que dizem que querem ir para o inferno porque lá é maravilhoso, lá tem festa, tem bagunça, tem tudo isso. Deve ter tudo isso, sim. Mas há algumas coisas que o texto nos mostra que a gente deve considerar. Não há descanso no inferno.
O verso 23 vai dizer, no inferno estando, o quê? Em tormentos. Não tem descanso no inferno. É tormento continuamente, 24 horas por dia, por toda a eternidade, vivendo em tormento, em sofrimento, em dor, em angústia, em desespero. Mas o texto diz também que não só não há descanso, como também não há esperança no inferno. E aí Mateus capítulo 13, os versos 41 e 42, vai nos mostrar isso. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão no inferno, lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não tem esperança. Não tem esperança de vida boa, não tem esperança de farra, não tem esperança de boate, não tem esperança de bebedice, não tem esperança. É um local de angústia, de dor, de sofrimento terrível. Mas o inferno também, ele que a gente precisa saber, é que no inferno também as orações não são respondidas. Isso é, há orações no inferno. As pessoas oram a Deus no inferno. As pessoas buscam a Deus no inferno. Mas suas orações não são respondidas. O verso 27 vai dizer, então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Essa é a oração e o pedido do rico. Mas a resposta é no verso 29. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. No inferno, as pessoas oram, mas não tem resposta às suas orações. E o inferno, ele deve ser algo terrível. Eu acho que talvez é a coisa mais terrível do inferno. Não sei se é o sofrimento em si, mas é que no inferno eles vão ver o outro lado. O texto diz que ele olhou e ele viu Lázaro. É como você está com fome, com muita fome, e você passar em frente do restaurante e olhar aquelas comidas, iguarias extraordinárias, você não poder entrar. E você vê as pessoas comendo e você não podendo comer. Talvez esse seja o maior sofrimento das pessoas que vão para o inferno. Poder olhar o céu e ver as pessoas, ver seus amigos, seus parentes, e ele lá no inferno, não podendo fazer nada. Quando se é tarde demais para se arrepender. O homem rico descobriu que tinha vida após a morte. Tarde demais. Ele descobriu que tinha vida após a morte. Tarde demais. O homem rico arrependeu-se. Tarde demais. Essa semana eu estava vendo o vídeo de uma mãe falando do filho que morreu essa semana lá no Rio. E ela sendo entrevistada e ela falando, meu filho, ele ia sair dessa vida, ele ia se entregar à polícia. E o repórter perguntou para ela, mas por que ele não fez isso antes? Ela falou, para a entrevista. Ele ia se entregar à polícia, ele ia sair daquela vida de crime. Tarde demais. Foi tarde demais. Foi tarde demais. A tragédia, se a gente pode dizer naquilo tudo, é que a gente viu várias mães crentes falando, meu filho era da igreja, meu filho frequentava a igreja, meu filho era e largou tudo e agora morreu. Filhos desviados do evangelho. Pai, o que você está fazendo com seu filho? Mãe, o que você está fazendo com seu filho? Mães crentes, mães falando, graças a Deus que ele morreu, graças a Deus
que cessou o meu sofrimento, a minha dor, porque só me trazia miséria. Mãe crente falando isso, agradecendo a Deus pela morte do filho, que era bandido. O homem rico se arrependeu tarde demais. O homem rico teve compaixão de sua família tarde demais. Ele pensou na sua família, pensou na salvação da sua família, ele desejou que a sua família fosse salva, ele desejou que a sua família tivesse uma experiência com Deus, mas era tarde demais. Ele não queria que a sua família fosse para o inferno e orou e clamou e buscou a Deus fervorosamente para que a sua família não se perdesse, mas era tarde demais. Porque ele não podia fazer mais nada pela sua família. Para onde que seu pai está indo? Para onde que a sua mãe está indo? Para onde que o seu filho está indo? Para onde que o seu irmão está indo? Você pode pensar, mas eu estou indo para o céu. Mas mesmo lá no céu não tem como você interceder para Deus mudar a vida dos seus familiares aqui. Aquele homem amou a sua família tarde demais. Ele amou a sua família, mas era tarde demais. Não tinha mais jeito. Aquele homem teve uma paixão missionária, ele virou missionário no inferno, ele começou a orar por missão no inferno, ele começou a clamar para Deus levantar missionários, evangelistas, para pregar o evangelho no inferno, mas era tarde demais, era tarde demais, não tinha mais jeito, não tinha mais jeito. Ele chorou pela sua família, mas era tarde demais, era tarde demais. Ele pensou no bem-estar espiritual da sua família, mas era tarde demais. Ele buscou a Deus. No inferno, ele buscou a Deus. No inferno, ele orou. No inferno, ele clamou. No inferno, ele se tornou um crente fervoroso, consagrado, mas era tarde demais. Qual é a questão aqui, querido? Qual é a questão aqui, querida? Você vai esperar morrer para virar fervoroso? Você vai esperar morrer para querer buscar a salvação da sua família? Você vai querer morrer primeiro para pensar no bem-estar espiritual da sua família? Você vai esperar morrer? Ou esperar consertar a sua vida? Ou esperar ir para o inferno para consertar a sua vida, para andar correto, andar direito diante de Deus no inferno? Você vai esperar isso? Vai esperar morrer para tentar dar um jeito na sua vida? Vai esperar ir para o inferno para pensar na sua família, no bem-estar? O que você vai fazer? Aquele homem rico só se preocupou depois que morreu e depois que foi para o inferno. Mas era tarde demais. Mas você pode estar pensando, não, comigo é diferente. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Recebi ao Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida. Então isto não vai acontecer comigo. Amém. Glória a Deus. E com seus filhos, e com seus pais, e com seus irmãos, e com seus amigos. Você quer que eles vão para este lugar de tormento e sofrimento? Você quer que eles se percam no inferno enquanto você vai para o céu numa boa, sem nenhum problema? Aquele homem só se tornou fervoroso depois da morte, mas ser fervoroso, consagrado e clamar depois da morte não resolve o problema. O que resolve é hoje, é aqui e agora. É nos preocuparmos com a salvação, é nos preocuparmos com a libertação, é não aceitarmos passivamente que nossas famílias, nossos amigos, irmãos vão para o inferno passivamente, como se nada tivesse acontecendo. Quando seu pai ou quando sua mãe fica doente, você faz qualquer coisa para que ele tenha saúde. Você leva nos melhores médicos, melhor hospital, você paga a fortuna que for. Você faz o que tiver que fazer para salvar o seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, para que ele tenha saúde. Só que, querida, é provável que seu pai, que a sua mãe, que seu irmão,
esteja indo para um lugar que não tem mais volta. O que você está fazendo? Está aceitando isso passivamente, numa boa? Isso é problema dele, ele que procure o médico. Ele sabe onde que está o médico, ele que vá. Mas na saúde, quando ele está doente, você pega ele, querendo ou não, você pega ele e arrasta e joga ele lá no médico, para o médico tratar dele. E se for o caso, você entra com uma ação na justiça para interditá-lo, para que ele não tenha direito. Mas você não se incomoda nem um pouquinho da doença terminal que ele está sofrendo e que vai jogá-lo no inferno. E aí depois você chora. Ah, morreu, que pena, mãe morreu. Mas o que você fez? O que realmente você fez? Você se derramou diante do Senhor? Você chorou? Já jejuou por Ele? Já passou noites acordados clamando pela salvação da alma dele? Já brigou com Deus por Ele? O que você fez? Porque vai chegar uma hora, vai chegar um dia, que infelizmente vai ser tarde demais. Para este homem rico, que o texto que Jesus não dá nome para um homem pobre, mendigo, mas ele não dá nome para este homem rico que tinha tudo. E ele descobriu que não tinha nada. Porque se não tem Jesus, você não tem nada. Não tem nada. O que você vai fazer? Vai continuar indiferente, alheio, não se preocupando que sua família e seus amigos vão passar por toda a eternidade sofrendo terrivelmente? E quando chegar no juízo final, eles vão falar: eu vim para cá, mas meu filho, meu pai, em nenhum momento insistiu comigo, em nenhum momento demonstrou que era possível eu vim para cá. E a Bíblia diz que o sangue deles será cobrado de nós. Curva a sua cabeça, se coloque diante do Senhor. Eu queria te desafiar, pense em alguém que você sabe que se morrer agora, vai ser tarde demais. Pense que ele tem uma doença terminal e você pode fazer algo por ele. Pense no que você tem feito. Pense no que você pode fazer. E faça antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais dele se arrepender, dele se voltar para Deus. Antes que seja tarde demais de você falar de Jesus para ele, de mostrar a salvação para ele. Pense nisso.